sejam bem-vindos ao nosso 43º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. A gente sempre começa agradecendo o nosso patrocinador oficial, que é a Forms. A Forms Nails patrocina o podcast, porque ela acredita que você que trabalha com unhas, você que trabalha na área da beleza, você empreendedor, merece ter voz. E esse lugar é para você. Se você tem uma história, eu sei disso. Você tem uma história para contar pra gente, vem participar com a gente. Você é instrutora da marca. A gente quer ter você aqui com a gente, aqui no podcast, tá? Hoje eu tô com uma pessoa extremamente especial, uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu acho forte, determinada, uma pessoa que me traz uma segurança, sabe? Quando eu olho para você, eu sinto uma segurança. É uma honra receber você aqui, Vanessa. Ai, a honra é minha, Seja Michele. bem-vinda. E nós vamos começar contando um pouquinho para as pessoas quem é a Vanessa Lecadelli. A honra é toda minha, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que é o sonho de muita gente estar aqui. E eu tô realizando ele, o meu também, né? Que delícia. Quem é a Vanessa? Hoje não tem... As pessoas que conhecem a Vanessa sabem que ela é, primeira coisa, mãe das 3 meninas. Lindas, por sinal, estão aqui comigo. Maravilhosas, umas princesas. Sim, que É claro que isso é meio que clichê as pessoas dizerem, mas quem é mãe vai entender que é realmente isso, né? É o que faz a Vanessa acordar todos os dias, é o que faz a Vanessa ter forças, trabalhar todas as horas que a gente trabalha num dia, né? E a Vanessa é uma menina ainda, mas é sonhadora, que batalha todos os dias para conquistar um pouquinho por dia para chegar num objetivo maior. É difícil, assim, conseguir falar, né? Da gente se olhar e falar sobre nós. Mas eu vejo que hoje a Vanessa é muito melhor do que era ontem. Eu busco isso todos os dias. Por mim, por elas. Sou manicure. Acho muito importante dizer que sou por opção. Não porque não dei certo na vida, não dei certo em nada. Ótimo! Hoje a gente não tem mais muito isso. Hoje as pessoas trocam de profissão para ser manicures. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre falo dela, sempre falo da Cibele, que era minha manicure, porque foi ela que mudou a minha vida. Eu trabalhava em sala de aula, amo ainda, sinto muita falta dos meus alunos. Era algo que me realizava. Mas eu estava inquieta porque eu sempre entreguei a mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fiz o básico. Eu sempre entreguei mais do que me pediam. E a Cibele viu isso em mim. E a fala dela foi na pandemia. Um dia a gente estava fazendo a unha e ela disse: Vani, as unhas mudaram a minha vida e elas podem mudar a tua. Se você quiser, eu te ensino. Mas ela não acreditou porque as pessoas têm uma visão da Vanessa, que é assim, eu gosto de me arrumar, eu gosto das fotos, eu gosto disso, mas eu trabalho muito também. E elas acham que a Vanessa não tem a força que ela tem, sabe? Elas me veem assim... Eu tinha uma amiga minha que dizia, parece aqueles tratorzinho pequenininho, sabe? Que tu olha, parece que não tem força, mas que faz um estrago. Eu não vejo isso, tá? Que bom. Eu não vejo isso. Mas ela não acreditou que eu realmente levaria a sério. Porque se a gente for pensar, tem muita gente ainda que vê a manicure como uma profissão que não deu certo, sabe? E é muito mais do que isso. Uau. A gente sabe que eu mudei a minha vida, a vida da minha família, pelas unhas. E eu não falo só do financeiro. Eu falo da Vanessa pessoa, da Vanessa da minha cabeça, sabe? Do meu emocional. Não que eu não gostasse antes, mas eu gosto muito mais agora. Então, isso veio pelas unhas. Você gosta mais da sua versão de hoje? Sim. Porque me proporciona um mundo diferente, entende? A educação de sala de aula é muito importante, é muito legal, mas ela te limita um pouco, né? Você segue um sistema. Hoje, a Vanessa faz o que... Eu faço aquilo que eu acho certo e aquilo que eu acredito, sem ninguém me dizer o que eu tenho que fazer, entende? Se eu quero... chamar gente para trabalhar comigo, juntar um time, eu consigo fazer isso. Isso. É que assim, ó, você não gosta de seguir regras. Você gosta de ditar regras. E hoje você consegue
Porque quando você trabalha no estabelecimento onde você não é a proprietária, você o empreendedor ali não era você. Você poderia empreender dentro do negócio, sim, mas a empresa não era sua. Então você tinha limites. E hoje você não tem mais. E isso é muito bom. Isso é muito bom, porque essa força, ela vem natural de você, é do seu perfil. Isso, porque a gente tem uma visão, né? E a minha família que sofre um pouco comigo, porque às vezes, se eu tenho um caminho que aquilo é certo pra mim, eu vou até o fim, sabe? Então, assim, que às vezes quando você está numa outra posição que eu estava antes, eu tinha que seguir o que... Não que fosse algo errado, entende? Mas dentro do que eu acreditava, aquilo podia ser melhor. Mas eu não conseguia fazer porque era limitado. Eu tinha até um ponto que eu podia chegar num aprendizado com os meus alunos, num acompanhamento com eles, que para mim podia ser maior, mas eu não tinha poder para fazer mais, entende? Uau! E aí, isso me incomodava muito. Tanto que quem trabalha com educação sabe que todo mundo luta por uma efetivação, né? O tal do concurso público, que é um sonho. Deus me livre. Eu não quero isso. Eu não consigo, sabe? Eu preciso dessa mudança. Tanto que quem me acompanha sabe que eu não tenho problema nenhum em mudar. Eu comecei dentro da minha casa, da minha antiga casa, né? Comecei fazendo unhas lá. Ela que te ensinou? Como que foi? Sim, ela que me ensinou. Aí a gente fez um curso, ela me vendeu, me ajudou a comprar todos os produtos. E eu faço muito do que ela me ensinou até hoje. O que ela te ensinou? Manicure ou já alongamento? Não, manicure e esmaltação em gel. Eu nunca trabalhei com esmalte tradicional. Pintei uma vez para uma cliente, porque a gente teve um combinado, assim, a gente riu muito, porque ela disse: é a primeira manicure que pinta a minha unha e não borra a lateral. Porque com o gel a gente não pode. A gente acostuma, né? Mas a Cibele me ensinou, eu fiz o curso com ela me deu todo o suporte. Ela foi muito bacana, assim, porque o gel hoje, ainda que tenha poucas opções, né, como a gente sempre fala, há 5 anos atrás tinha muito menos. Nossa! Então, eu sempre achei muito difícil essa parte de comprar produtos, de saber o que usar. E ela, além do dia do curso, ela me ajudou em toda essa parte. Ela comprava produtos para ela e ela pedia se eu queria também. E isso eu levo comigo até hoje. Os cursos que eu dou todo o suporte para as meninas depois. Assim como ela fez com você. Assim como ela fez comigo. Porque foi um diferencial para mim. Sofri no começo muito, tá? Por quê? Porque eu me comparava muito. Eu saí do curso, eu fiz o curso com a melhor manicure da cidade. Hoje ela não está mais lá na cidade, ela se mudou. Mas eu queria ter o resultado dela. Assim, do nada. Isso. Calma, Vanessa. Só que eu percebi isso, sabe? Que enquanto eu me comparava, eu não evoluía. E aí o que eu fiz? Foquei na minha unha. Isso eu não estou gostando. O que está faltando para melhorar isso na minha unha? E foi aí que hoje, na minha cidade, quem é referência em unhas e esmaltação em gel sou eu. E é difícil, às vezes, a gente falar isso, né? Porque as pessoas acham que a Vani... Tem pessoas que interpretam isso diferente, sabe? Mas as meninas sabem, as minhas alunas sabem que qualquer problema que der na unha... Se eu não souber ajudar elas a resolver, eu sei para quem procurar, quem pedir. Então, elas têm essa segurança e eu tenho isso, sabe? Eu digo que eu vou me intitular doutora das unhas para as minhas alunas. Porque sou muito feliz em ser esse suporte para elas. E é por isso que eu busco tanto me. Porque o atendimento em mesa, a gente sabe que a gente não precisa ter tanto assim. Eu não fico 3, 4 meses sem me especializar, sem fazer um curso. E a gente sabe que para o atendimento em mesa, a gente sabendo a técnica, isso muitas você consegue vezes... entregar um bom resultado, sem precisar se especializar tanto. Isso, mas como a gente é instrutor e não sabe resolver um problema, e não sabe se aquilo que tu tá entregando é o melhor para tua aluna, porque eu levo muito a sério isso. Foi o meu sonho mudar de vida. E eu mudei com as unhas. Quem me procura mudar de vida também. Procura esse sonho. Sabe? É sobre isso. E eu me frustro, às vezes, por sentir as meninas, assim, procurando outras profissionais que não têm essa visão. Mas eu também entendo que é um processo, né? Que
que eu busquei isso um pouco pelo meu perfil, pela necessidade, pelas minhas vivências, por aquilo que eu passei na minha vida e senti a falta de ter alguém olhando por mim, sabe? É que assim, a gente puxa pra gente, a gente atrai exatamente o que a gente faz, exatamente o que a gente é. Vou te dar um exemplo mais claro. Eu sempre falo pra minha personal. A minha personal, ela é extremamente exigente. Extremamente exigente. Você tá com dor, tá doendo, mas você consegue. Melhora. Vamos aumentar o peso. Mais repetição. Não, Michele, não para. Fala, tá queimando. Não para, só mais 2 e não para. Ela é extremamente exigente. Quem busca ela? Pessoas que querem grandes resultados. Uhum. Ela não tem... É muito difícil você ver um aluno dela ser um aluno que, não, eu só vim pra academia só pra... vim fazer o básico. Não. Então, assim, hoje você se frustra porque as meninas não estão te buscando pelo que você sabe que você entrega. Mas você precisa entender que quem está te buscando, te busca exatamente por quem você é. E isso vai aumentando, que daqui a um tempo você não vai ter nem horário, nem conseguir atender todo mundo pela demanda que vai ser. Mas também é um processo. Você é muito nova no mundo das unhas. Sim. Você chegou faz pouco tempo. Você já chegou e já fez acontecer em muito tempo. Então, assim, existe um processo e cada vez que você passa por uma etapa dele, cada vez você vai se fortalecer mais. Mas você está se posicionando exatamente onde você atende, onde você é, quem você é. E isso está muito legal. Porque quando você tiver uma cartela lotada de alunas, vai ser uma cartela lotada de alunas buscando a Vanessa. Clientes, vou te dizer que eu atendo em mesa ainda, né? Quando eu falo quantas clientes fixas eu tenho no mês, ninguém acredita. Mas eu tenho que comprovar. Mas eu hoje tenho, assim, no meu grupo de clientes, 120 clientes fixas hoje no mês. Só minhas. Uau. Sem ter as meninas. Então, o que acontece? Eu aprendi muito com vocês isso, sabe? Do querer que as pessoas sejam tratadas, né? Aquele papo de realmente não é. Porque o que eu vejo em mim hoje? A Vanessa quer entregar para as pessoas aquilo que eu não tive a partir dos meus 12 anos. Entende? Alguém que pegasse na mão e dissesse assim, só vem, que eu sei o caminho, eu te ajudo, a gente se ajuda e a gente cresce junto. Mas às vezes as pessoas também ainda não estão preparadas para isso. Talvez eu lá com 13, 14 anos não estava preparada para isso, sabe? Então eu tô trabalhando isso em mim também. Em entender tudo isso, sabe? Porque eu comecei fazendo unhas numa salinha, que era a sala de brinquedo das meninas. Eu organizei. Conta pra gente como foi essa transição. E em 4 meses eu fechei a minha agenda. Uau. Eu fui... Você saiu do curso, treinou um pouco, em 4 meses você já tava com a agenda cheia? Porque o que acontece? Caraca. Eu trabalhava numa escola, né, numa escola particular. E aí eu saí no final do ano, assim. A gente teve uma conversa, já não estava mais legal e tal, e eu acabei saindo. E aí, nós viajamos em janeiro e eu não divulguei muito, né? Porque eu já estava fazendo alguns atendimentos enquanto eu estava na escola. E aí, quando eu voltei do curso, eu disse, não, agora eu vou focar. Claro que eu não tinha essas 120 clientes, porque eu demorava mais para fazer e tudo mais, era o processo, né? Mas as meninas que vinham, eu dou risada das unhas que eu fazia, né, hoje. Mas as meninas que vinham, elas percebiam o quê? Que eu não fazia de qualquer jeito. Que eu entregava o meu melhor. E que eu tinha muito amor. Eu uso muito uma frase que eu digo que nunca é só unha. Porque elas diziam, ai, Vânia, é só uma unha. Não precisa usar o pincel. Ai, nem precisa fazer o acabamento. E eu dizia, é o meu trabalho. De que forma eu faço o meu trabalho e de que forma tu faz o teu. Por mais que seja em qualquer área, né, Mi? Não, se você vai fazer, faz com amor, faz bem feito. Dá o seu melhor. Então, eu fechei a agenda e fui para um curso com a Kelly Menon. Lá em Antônio Prado. Cheguei lá achando que eu tava, né? Nossa, Kelly, eu tô com a agenda fechada e tal. E ela me olhou e disse, tá. E daí? E agora? Sua agenda fechou, já chegou no seu teto já. E agora, pra onde você vai? Aí ela disse, se você ficar aqui, só vai cair. Por quê? Se uma cliente desistir ou se espaçar os atendimentos, o teu ganho limitou. E aí eu montei o estúdio. Abri o estúdio. Legal. Não estava... Porque assim, a gente acha que empreender é abrir um negócio, né?
Até que a gente não tem experiência, é isso, né, Mi? E aí eu montei o estúdio, foi muito legal, tive muitas parcerias lá dentro. E em dezembro, agora, encerrou o contrato dos 3 anos, que eu tava no estúdio ali, porque eu fiquei um tempo sem contrato, eu conhecia os donos e tal, então a gente fez o contrato e em dezembro acabou os 3 anos, né? E aí o que aconteceu? Eu recebi a quebra de contrato e que eu teria que sair do estúdio, inclusive com ordem de despejo. Mas antes, para falar, por que isso aconteceu? Porque nesse período a gente conseguiu comprar uma casa que tem um espaço no lado para construir o nosso estúdio. E eu, com o jeito que sou de falar, assim, de ser honesta, eu acredito, sabe? Eu chamei os donos da sala e as primeiras pessoas que souberam que a gente tinha comprado foram eles. Por quê? Porque eu até então morava no apartamento da frente, no mesmo prédio. Eu tinha o estúdio e o apartamento. E aí eu queria deixar eles cientes de que eu iria sair, porque eu tinha conseguido comprar a casa. E a partir daí, o negócio desandou, sabe? A gente perdeu a amizade, foi bem estranho, assim, bem complicado. Então, em dezembro, isso aconteceu e a gente teve que... O meu estúdio não tá pronto ainda, porque a gente tá construindo, assim, com o que a gente tem, né? A gente sabe que uma construção... A gente sabe como é a obra. Não é fácil e tem todo o resto, né? Não é só... A gente comprou a casa, então tinha a casa para organizar, o estúdio e tudo mais. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas alguma coisa a gente vai fazer, né? E aí a gente organizou dentro de casa. Então hoje eu tô com um espaço provisório dentro de casa. Nós mesmos pintamos parede, nós lá com um andaime dentro de casa, organizamos tudo. E aí faz 1 mês e pouquinho que a gente tomou a decisão que a gente vai sair de lá também, por enquanto. Porque preciso separar um pouquinho isso, sabe? Ter mais privacidade para as minhas filhas também. Mas foi necessário esse momento dentro de casa, porque eu tava com isso, sabe? Para onde eu vou. E, enfim, a gente organizou. E aí agora nós vamos montar a equipe. Isso não era coisa de agora, né? Mas agora a gente conseguiu colocar a cabeça no lugar. Temos as pessoas certas para nos ajudar também. E a gente vai montar a equipe, então eu preciso de um espaço maior. Porque hoje eu tenho a Jo, que trabalha comigo, a gente faz aniversário no mesmo dia, inclusive. Nossa! E a gente tem uma parceria muito legal. Tenho a Ana, que faz sobrancelhas. Então, eu tenho isso, sabe? De que eu vou fazer isso por mim e por elas também. Quando você saiu, beleza, você foi para sua casa. Mas quando você fechou o espaço, quantos colaboradores você tinha? Quando eu abri, eu tinha 3. E aí a gente mudou depois. Eu cheguei a ter 3, o máximo que eu tive. E aí eu tenho a Jo, na unha, né? Eu e ela na unha. E tenho a Ana, que faz as sobrancelhas, cílios, essa parte. Sim, e aí estão as 3 na sua casa. Sim. E aí dali vocês vão sair para uma sala. Sim, certo. A gente vai para lá pra ficar... Eu acredito que pra ficar melhor, sabe? Eu preciso de um espaço maior. E que bom que eu percebi que a minha casa é pequena pra nós. Né? Sabe? Que, assim, tem muita gente que procura-me. Sabe? Que quer estar perto da gente. Porque a gente se ajuda. Sabe? A gente tá lá pra todo mundo crescer junto. E você viu ontem que a dor das pessoas geralmente é o contrário da sua? As pessoas estão tentando montar uma equipe, fazer as pessoas ficarem. Como que eu faço para as pessoas ficarem aqui? E você tem pessoas querendo trabalhar com você. Olha como seu problema já tá praticamente resolvido. O seu já se tornou pequeno. E é isso que tá me deixando inquieta, sabe? Porque eu percebi há pouco tempo isso. Porque a gente vem de conversas, de ouvir as pessoas, que é justamente isso. E eu não tinha me dado conta disso, de que eu tô do outro lado. Em muitas coisas. Sabe? Daquilo que a gente pede para Deus, que a gente fala tanto, que às vezes ele responde e a gente não tá vendo. Sabe? Porque a gente tá tão focado em outras coisas, naquilo do meio onde a gente tá, daquilo que as pessoas estão falando, e não consegue pôr a cabeça no lugar. Então, eu tive, claro, meu pai adoeceu em janeiro, também foi bem complicado para nós. E há 1 mês atrás, eu tive uma paralisia no rosto,
paralisia de Bell é o nome. Todo o meu lado direito ficou paralisado. Um susto. A gente ficou com medo que fosse um AVC, um derrame, algo assim, né? Mas que é uma junção disso que vem vindo também e que, É o assim... corpo dando sinal. Isso, porque a gente tem uma rotina muito intensa de trabalho. Às vezes as pessoas olham pra gente, eles não imaginam o que tá por trás, né? Não. A maioria das pessoas que trabalham na área da beleza tem uma rotina muito louca de má alimentação, de não conseguir ter tempo para cuidar da saúde, mas eu preciso atender minhas clientes e acaba que você se perde um pouco em casa. Eu creio que, assim, tem a parte que é necessária. Só que esse caos ele não pode durar muito. A gente tem que trabalhar e ter um tempo. Falar, olha, eu vou fazer isso durante esse tempo, mas a partir daqui eu preciso ter tempo para minha casa. É isso que eu falo. É o propósito, né, Mi? Porque, assim, hoje se fala muito em trabalhar menos e ganhar mais. Mas não vai ter isso sem sentar na... Não, é que assim, é isso. Você chegou no ponto. As pessoas querem trabalhar menos e ganhar mais, mas elas não entendem que para chegar a esse momento você tem que trabalhar muito. Sim. Porque ele só chega, esse trabalhar menos e ganhar mais, ele só chega para as pessoas que fazem muito. Que se posicionam muito, que são muito boas em algo. Depois que você faz muito bem aquilo ali, que você tem autoridade, é reconhecida por aquilo ali, aí sim você consegue colocar ali a produtividade e diminuir um pouco o tempo de trabalho. Só que as pessoas já querem chegar nisso. Sim. E não tem jeito. Sim. É um processo e a gente tem que passar por ele. E tá tudo bem você passar por ele. Desde que dê atenção para os sinais do corpo. Né? Porque... Mas eu sou muito abençoada, porque a minha família hoje é uma família que me apoia 100%. As meninas, o Gui vai removendo as unhas das clientes que chegam. Que legal, sério! É ele que cuida de toda a minha agenda, dessa parte, e ele concilia com o trabalho dele, né? A gente até brinca que ele é o secretário e que quando ele vai trabalhar, ele tá de folga, né? Que quando ele tá comigo, que ele trabalha. Gui tem trabalho duplo. Triplo. Opa! E as meninas também. Como a gente tá num espaço dentro de casa, né, hoje, elas estão lá o tempo todo ajudando. Então, são elas que servem o café. É uma equipe! É um trabalho em equipe. Então, legal. Estar bem dentro de casa me faz eu trabalhar todas as horas que eu trabalho. Assim, 12, 14 clientes por dia. Então, é bem puxado. Mas eu vou te dizer... As meninas dizem, ai, Vani, como que tu aguenta? Eu digo, gente, eu amo leve pra isso você. aqui. Você ama. Não, mas olha só. Você tem você ama o que você faz. Você tem o seu marido ali cuidando de vocês. E suas filhas cuidando do salão, te ajudando. Então, você tem tudo que você ama aqui. Fica mais leve, é lógico que fica. Sim, nossa, E não posso deixar de falar das minhas clientes. Porque, assim, é uma família. Eu não sei como a gente conseguiu construir isso. Sabe? Porque... Não sei explicar. As pessoas que se preocupam comigo, que entendem a minha rotina, que se preocupam com as meninas. Às vezes as meninas têm inglês e eu tenho que atender e o Gui tá trabalhando e digo, meu Deus, será que vocês vão de aplicativo? Não, Vani, mas eu já tô indo, eu levo ela pra ti. Sabe? Assim, tipo... Seus clientes levam suas filhas no inglês. Isso, porque elas entendem, elas entendem toda a minha luta, Mi. Sabe? Que é assim, ó... Eu nunca desmarco uma cliente. Me deu a paralisia, eu saí do hospital na quinta-feira, a gente chegou em casa às 8 horas da noite. Na sexta-feira eu atendi. Trabalhei o dia todo e as minhas clientes, assim, ó, extremamente preocupadas. Sabe? Tentando me ajudar a achar a solução e assim, não são 5, 10. São 120 clientes. É muita coisa. Sabe? E eu acho que é isso que você falou mesmo. A gente puxa pra perto da gente pessoas que têm o mesmo coração, que têm a mesma visão. A gente atrai. E elas sabem o que você tá fazendo hoje e o quanto você entrega e não tem como. É aquela coisa de você chegar num lugar e você se sentir tão, tão especial que o mínimo que você entrega é o máximo. Que é graças a Deus, assim. Eu falo isso muito pra elas, sabe? A gente tem um grupo, a gente conversa e é muito, muito, não sei, muito leve, realmente. Caramba, então vamos lá, só pra gente
entender direitinho isso aqui, porque essa história tá bem interessante. Você começou, e aí com 4 meses já tinha agenda. Foi para um espaço, ficou lá 3 anos. Deu um pouco mais de 3, sim. Agora tá em casa. E os cursos? Como é que foi essa parte do curso? Porque a Vanessa já era professora, ou seja, a Vanessa gosta de ensinar. Sim. Quando foi que despertou o curso? Foi ali depois da Kelly ou não? Foi antes da Kelly ainda. Já? O que aconteceu? Uma cliente minha queria fazer o curso. E eu falei para ela que eu não estava preparada para o curso ainda. Mas ela disse, Vânia, se tu só me ensinar o que tu sabe, já tá bom. E a partir dela eu comecei a buscar. Então, foi dela que surgiu essa ideia. Porque até então eu não sabia desse mundo fora, sabe? Eu comecei a viver unha. Quando eu comecei a trabalhar com unha, eu assistia muito Instagram, assim, né? Muitas coisas de unha, mas não conhecia esse mundo fora. E aí, quando tu começa a buscar, aí começa a aparecer. Sim. E aí, a Lara fala até hoje que o primeiro curso que eu saí, depois de ter feito da Kelly, né? Foi uma formação em Curitiba. E eu saí no dia do aniversário dela. Ela fala até hoje. Mas, assim, eu peguei o carro sozinha. Saí, nunca tinha ido, né? Pra Curitiba. Foi a minha primeira vez. E eu fui pro hotel, fiz o curso, a formação. E ali a minha vida mudou de novo. Sabe? Porque cada curso que eu vou, alguma coisa muda muito em mim, sabe? Eu não sei explicar. Se eu vou com um olhar diferente, se eu vou realmente para aquilo. Tanto que, às vezes, eu sou até um pouco chata, sabe? Porque eu não divido o quarto com ninguém. Mas não é por ser chata, é porque eu preciso chegar antes, sabe? Eu preciso estar ali para aquilo. Você é aquela pessoa que não levanta nem para ir no banheiro na hora do curso. Isso. Não é? Eu gosto de ficar ali, de aproveitar, sabe? E quando a gente está sozinho no quarto pós-curso, acabou o curso, você vai organizar a sua cabeça, você vai começar a colocar as informações no lugar. E geralmente quando você está com outras pessoas, aí vocês vão conversar e tal. E acaba que... Então, não é um defeito, é um foco. Pronto, você é focada. O primeiro curso de instrutora que eu fiz, eu digo que eu nunca chorei, rezei e estudei tanto na minha vida. Porque eu cheguei lá, eu não tinha 6 meses ainda de profissão, de sentar na mesa e fazer. E já foi fazer a formação de instrutora? Fui fazer a formação. E aí eu cheguei lá, o que acontecia? Eles falavam nos termos lâmina unguial. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha feito nada desse lado, entende? E aí eu chorava, porque eu dizia, meu Deus, a gente tinha que fazer as provas, 3 provas, né, no final, para atingir a média, para ter a certificação. E eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Aí o primeiro dia entrei no quarto, chorei. Aí também eu pensei, não, ou eu desisto, ou eu meto a cara e vou. Meus dedos eram tudo desenhado. Eu escrevia todas as partes da unha no meu dedo para eu ficar visualizando isso daí. Saía do curso, eu revia tudo. Gravava os áudios das explicações, dormia ouvindo, desse jeito mesmo, sabe? E, enfim, a gente fez a prova, tirei a maior nota da turma. Sério? Sim, a gente recebeu premiação. E assim, que é o que eu falo muito para as meninas às vezes, sabe? Que elas dizem, ai mãe, mas eu não sei fazer isso. Eu digo, não sabe? Vamos ver como faz, vai estudar. E eu sempre dou esse exemplo, porque eu sofri muito naqueles dias lá. Era um dinheiro, sabe, que a gente... Quem tem 8 mil reais sobrando hoje, assim, só para inscrição, mais a semana, mais a semana sem trabalhar, mais tudo. A gente sabe que esse dobra muito mais esse valor, né? Então, eu tinha medo disso. E uma pessoa que estava 6 meses na profissão, foi um investimento bem alto para quem tinha acabado de começar. Mas, assim, eu sempre dizia que eu não ia ser só a manicure que entrega uma unha, que não sabe como a cliente volta, sabe? As meninas sabem disso. Elas vêm lá para fazer unha, elas não se preocupam, sabe? Eu digo que elas nem olham mais se ficou boa, porque... Elas sabem que eu não vou entregar qualquer coisa. Elas sabem que eu tenho um resultado. Elas conhecem todo o processo. As minhas alunas, se elas fizessem um curso, elas têm meio caminho andado já. Porque elas entendem o que é uma esmaltação. A gente dá risada, porque quando alguém faz promoção lá na cidade de unha,
Elas me mandam os vídeos, tipo, as promoções e dizem, boa sorte, porque por esse valor não é produto de qualidade. Elas entendem, sabe? Porque Seus clientes? Sim, porque elas sempre foram... eu sempre fui muito clara com elas. E as meninas que hoje são minhas alunas, que a maioria é lá da cidade mesmo, né? Das meninas lá de Concórdia, elas têm isso também, sabe? De mudar a fofoca do salão para conhecimento de unha. Uau, isso é forte. Isso é muito bom. E eu falo muito para elas isso, sabe? De que a gente tem que ser uma equipe que cresce junto. Porque a Vanessa tem 120 clientes. Nossa, é muita cliente. Pega, vai dar uma volta no centro da cidade e conta quantas mulheres tem numa tarde. É muita gente. Então tem espaço para todo mundo. Tem. Nossa, como tem. E é isso que eu trabalho com as minhas alunas. Que a gente se junta para todo mundo crescer. Então, quando eu venho para formação, elas ficam bem loucas, assim. Porque elas sabem que eu vou voltar e que alguma coisa vai mudar na vida delas também. Porque eu passo isso para elas. A gente conversa, a gente se ajuda. Elas são minhas clientes de unha. A gente compra produtos juntas. Que delícia. Sabe, a gente é a proximidade das clientes. Eu tenho muito mais com as minhas alunas. Uma conexão bem forte. Sim. Porque eu acredito nisso, sabe, Mi? Aquilo que vocês falam muito de que o dinheiro é uma consequência. Vai perguntar para mim quanto tempo você dá suporte para as tuas alunas? O tempo que elas precisarem, sabe? Porque assim, 2, 3 meses de suporte. Eu tenho meninas que fazem o curso e vão trabalhando para juntar o dinheiro para montar o espaço. Aí deu 3, 4 meses, acabou o suporte, elas nem têm o espaço pronto. É que sabe o que eu vejo também como suporte? É assim, ó. A aluna te faz uma pergunta e o tempo que você gastaria respondendo ela é o mesmo tempo de você digitar assim, ó. Oi, o seu suporte acabou. Para ter ajuda, você precisa de um novo curso. É o mesmo tempo. Sim. É a mesma coisa. O que você está digitando ali seria a resposta em uma ajuda. E o que isso vai te diminuir? E se eu responder isso, ela não vai mais fazer um curso comigo? Muito pelo contrário. Sim. Quanto mais ela sentir que você é fonte, que ela pode ir ali e se alimentar ali, mais ela vai voltar. Mais Sim. ela vai fidelizar, mais ela vai indicar para outras pessoas. Então, assim, a cabeça das pessoas, ela tá um pouquinho distorcida quando você fala, o suporte tem que ter um tempo, porque senão eu vou ficar o resto da vida trabalhando para a pessoa. Não, gente. Uhum. É uma dica, é uma ajuda, é uma resposta, é uma frase. Uhum. E às vezes é aquilo que faz com que elas não desistam. Porque não é fácil, né, Mi? Eu falo para elas. Uau. Se alguém disser para vocês que em 3 meses vocês vão estar ganhando 5 mil por mês, eu falo, corre que é furada, não é assim. Mas a gente tem o caminho. A gente sabe mostrar o caminho para elas. E eu hoje, quando eu começo os cursos, eu sempre falo da Kátia. A Kátia foi uma das minhas primeiras alunas. Se eu disser para ela que cachaça é água, ela vai falar para todo mundo que cachaça é água. Não ela que confia. Isso. Não que eu queira ter um controle dela, não é isso. Mas ela entendeu que eu consegui fechar a minha agenda e a Kátia é uma das alunas hoje que eu te digo, assim, ela ganha muito mais que muita gente formada aí com diploma, entende? Ela seguiu os passos certinho. Sim. Eu tenho, graças a Deus, Vanessa, eu tenho um monte de gente que seguiu os passos. E é tão gratificante saber. Sim. Eu falo dela, claro que tem outras, né? Porque a gente é muito próxima, assim. Eu ainda faço a unha dela. Então, virou muita amizade, assim. Eu tenho muito carinho por ela. A gente chorou juntas muitas vezes, sabe? Então, a gente se dá forças. Ela acha que só eu que ajudo ela, mas ela também me ajuda muito. Como que foi, depois dessas formações, como que a Vanessa foi parar na Formaster? Deixa eu me situar, porque eu já fiz tantos cursos com vocês. É que assim, quando a gente está inserido no mundo das unhas, a gente começa a seguir pessoas, né? E a gente gera uma proximidade e um carinho e começa a observar quem são essas pessoas, onde elas chegaram e o que elas querem para nós também. E aquela coisa de você estar ali naquele meio é também assim, ó. O aprendizado é todo parecido, né? Porque quando você está no mesmo meio... Porque às vezes você vai fazer um curso... Você faz um curso com essa turma aqui.
Aí você aprende uma coisa. Aí você vai para essa aqui e às vezes eles vão falar algo diferente daqui. Não que esteja errado, que são formas diferentes de ensino. Sempre falei para as meninas, tem o estilo europeu, tem o estilo americano. Não que um esteja errado, mas são formas diferentes. Então, assim, se você começa a andar aqui e aí de repente você vai para lá, talvez você se perca um pouco, né? Então, às vezes tá ali no mesmo conjunto. Hoje nós temos um time de 270 instrutoras. Se as minhas instrutoras que têm dúvida de alguma técnica fizerem isso de estarem aprendendo umas com as outras, a gente vai estar sempre no mesmo padrão. Sim. Então, acaba que isso vai trazer uma força maior para um time. É o que minha aluna me falou esses dias, há um tempo atrás, me fez pensar. Ela disse, Vânia, eu preciso melhorar. Porque ela tinha feito o curso de iniciante, né? Então, ela disse, eu preciso melhorar, mas eu não vou buscar outra profissional, porque eu quero o teu resultado. Então, se eu for buscar outra profissional, eu tenho que começar do zero, ela vai me mostrar outra coisa. Daqui a pouco, né, não vou chegar no teu resultado fazendo. E eu vejo muito isso, sabe, Mi? Não é uma coisa, quero estar no lugar da Michele Santos, entende? Não é... mas meu lugar tá vazio, eu cheguei aí pra vocês, então vocês tratem de ocupar. Não, mas o que eu digo assim, ó, a gente quer estar do teu lado. Eu sei disso. Né? E não é que a gente tá seguindo nessa linha porque a gente acredita na tua família, nos teus princípios, no que é a Forms hoje e no que ela vai se tornar. Eu sempre brinco com o Felipe quando a gente vai comprar as coisas, né? Enfim, com o Victor. Eu digo, eu quero fazer parte de que vocês também atinjam o objetivo de vocês. Porque eu sei que se vocês chegam lá, a gente chega também. Amém. Sabe? E pra mim é um presente estar no time de instrutoras. Eu assim, tava precisando disso, sabe? Tava precisando desse olhar diferente. Porque a gente, no caminho, a gente desacredita de nós mesmas, né? Engraçado, né? Olha só. Olha pra Vanessa, olha pra quantos clientes ela tem, olha pro padrão de atendimento dela. Eu tô aqui toda hora, olho pra sua unha. Olha pro padrão de atendimento e de vez em quando você se desacredita. Quantas milhares de manicures hoje queria ter o resultado da Vanessa? E de vez em quando a Vanessa desacredita dela. Sim. É incrível como nós, seres humanos, somos complicados, né? Sim, sim. Mas é por isso da importância da gente ter pessoas assim ao nosso lado. Sabe? De pessoas que realmente querem que a gente cresça. É o que eu falo para as minhas alunas também. Às vezes o meu suporte não é só de técnica. Às vezes o suporte é de dizer assim, tá difícil aonde? Ivane, tô pensando em desistir. Por quê? O que tá acontecendo? Porque às vezes na nossa cabeça também a gente cria um problema maior do que ele é. Muito maior. Né? Quando meu pai adoeceu, a gente passou um período muito difícil. E depois disso aconteceram de eu ter que mudar de espaço, de estar cansada. E a minha irmã me disse assim, que bom que é um problema que o dinheiro resolve. Sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo com isso. E tudo isso que acontece, que está acontecendo na nossa vida, porque a minha família está o tempo todo comigo, eles sofreram comigo, eles choraram comigo. Meus pais também se preocuparam. Quando meu pai adoeceu, por exemplo, o tratamento dele foi em Concórdia. Eu tava sem espaço dentro da minha casa pra eles ficarem lá, sabe? Mas a gente deu um jeito. Os meus irmãos vieram, a gente revezou, a minha mãe veio, eles ficaram lá em casa um dia, depois foram na minha irmã. Mas isso eu senti, sabe? Pra mim, aquilo pareceu injusto. Mas eu também sei que eu não vou crescer se eu não souber lidar com tudo isso. Porque assim, a gente resolve, sabe? Tava dentro de casa, daí meu pai não queria incomodar, porque daí eu tenho as minhas clientes, né? Que estavam lá, que passavam lá. E eu queria que eles ficassem lá comigo esse período. Eu sou a caçula da família. Eu sou aqui, meu Deus, hoje tô controlada, tá? Não tô chorando. Minha educação emocional trabalhando. Mas, assim, eu paro e eu penso, assim, muito nisso. Porque muitas vezes, eu sinto que, às vezes, eu tô sentada e tem Deus do meu lado. Amém. Porque tem coisas que eu passo hoje que há um tempo atrás eu não conseguiria. Sabe? Mas eu percebo que eu tenho total certeza disso, que eu só vou crescer se eu aprender a lidar com isso diferente, sabe? Mas você tem noção do orgulho que seus pais têm de você? Eu imagino. Porque a gente é a família, como todo mundo, né? Nós somos em 4 irmãos, então mais o pai e a mãe. E a gente sabe que dentro da correria de tudo, a gente tá aí
por outro, assim, sabe? Meus pais também eram agricultores. A gente não tinha, eu brinco que eu descobri que leite condensado dava em caixinha quando saí de casa e fui trabalhar, sabe? Porque a gente não tinha. Eram coisas que a gente fazia em casa, que a gente era o que tinha, né? E os meus pais empreenderam também, montaram a empresa deles, e a força vem deles, sabe? Tipo, pensei, cara, a gente é acostumado a ver pessoas assim que herdaram ou que tem alguém por trás. Não, os meus pais sentaram e trabalharam. E hoje eles estão bem, sabe, estruturados, porque a gente não fala só em dinheiro, né, Mi? A gente sabe que a gente não vai ter uma hipocrisia de dizer que não é importante, mas que é muito mais do que isso, a gente está bem. É que ele sozinho não faz sentido. Sim. Entendeu? Imagina você com a família toda quebrada, com problemas, o dinheiro não ia resolver isso. Sim. Entendeu? Então, ele não faz sentido se as outras coisas, se todo o sistema não funcionar junto, né? Uhum. Mas você rodou e não contou como que você chegou na Formaster. Ah, é verdade. Rodamos em toda a conversa, que tá muito gostosa, por sinal. A primeira forma... é que eu fiz tantos cursos, eu até brinquei, né? Que tá igual água e luz lá em casa, o Forms, né? Todo mês. Todo mês tem no boleto. Tenho que pagar. Primeiro que eu acompanhava vocês, né? E eu perdi a primeira inscrição. Pela correria mesmo. Eu acabei não me atentando ao prazo da primeira inscrição. E aí, depois, acompanhando as meninas, né? As postagens e tudo isso, eu gosto disso. Eu quero crescer na área, né? De dar cursos, mas principalmente dar o suporte para as meninas que eu tenho. E aí, essa formação totalmente diferente de tudo que eu imaginava. Eu pensei assim, juro pra ti, vim um pouco desacreditada, sabe? Eu amo quando vocês vêm desacreditados. Eu gosto tanto quando vocês vêm desacreditados. É muito bom isso. Não, tanto que eu até dizia pra cá, ai meu Deus, vou pra mais um curso. Eu sabia que ia ser bom, mas eu pensei, tipo, a gente vai ver técnica, sabe? Tipo, vou ver isso daqui. Daqui a pouco vou lá ver uma coisa que eu nem vou usar, porque já tá dando certo isso que eu tô fazendo e tal. Aí cheguei aqui, tipo, primeiro dia, no início ali, já foi tudo diferente, né, Mi? É totalmente diferente do que a gente é acostumado. Vocês têm uma visão diferente. Vocês olham pra gente diferente e vocês querem um posicionamento nosso diferente. E vocês capacitam a gente pra isso. Então, se a gente tá hoje com uma visão diferente, é porque vocês fizeram isso em nós. Esse é o nosso propósito. Fazer vocês enxergarem quem vocês são. Fazer vocês enxergarem quão forte vocês são. É que a Formaster, ela foi desenhada justamente para abrir a mentalidade de vocês e mostrar para vocês a força que vocês têm. Mas sabe por que isso é possível? Porque a gente vê isso em você. Porque a gente vê que você é assim. Você não vende uma coisa para nós, Michele, que você não faz. Que você não pratica. Entende? Você fala de honrar, né? Mas a gente vê que você honra as pessoas. A tua família, o teu trabalho, nós. E assim, e é isso mesmo. É porque não adianta a gente subir lá no palco e falar, a teoria, ela é linda. Todo mundo consegue fazer. Mas o que a gente sente estando lá é mais do que a teoria. É mais do que sentar e fazer. A gente se espelha em você porque você vive isso. Não é só da boca para fora. É o teu coração que faz isso. E a gente sente. Quem quer estar ali, sente. Quem se entrega, quem se permite, sente. Uhum. Sente. Tem que querer. Tem que querer, porque tem gente também que vai com a cabeça fechada, né? Sim. E aí sim. é difícil abrir a cabeça de quem tá com a cabeça fechada. Quem tá com o coração fechado. E ainda tem quem vai com o coração fechado e a gente consegue abrir. Mas, enfim, quem vai pra lá e se permite, a gente vive algo bem grandioso ali dentro. Muda a vida, Mi. De verdade, assim. Não só lá, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim. Eu vou pra lá e eu vou captando tudo. E aí depois eu sento pra organizar.
E aí, nessa hora que a gente senta para organizar, a gente também precisa conversar com vocês. A gente precisa entender que vocês estão abertos a nós, sabe? E isso também faz diferença. Porque eu pergunto, entende? E eu nunca fiquei sem suporte. Nunca alguém deixou de me responder. E muito pelo contrário, sabe? Uma resposta não de qualquer jeito. Uma resposta realmente pensada para a Vanessa. Com o perfil da Vanessa, com aquilo... Não o que eu quero ouvir. Mas o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer, sabe? Então... e aí, tanto que fiz, né? E fiz 2 performances. Primeiro fiz sozinha, depois trouxe o Guilherme também. E a gente não para, sabe? Às vezes as pessoas dizem... Ai, Vani, 120 clientes, né? A Jo tá lá, tá com a agenda... A gente tá deixando de atender clientes porque a gente não tem mais horário. O que tu quer fazer curso ainda? Sabe? Às vezes as pessoas não conseguem entender. Isso. Mas assim... Só eu sei como eu chego e como eu saio. É totalmente diferente, sabe? Eu estava precisando estar aqui agora também, com tudo que aconteceu nesses últimos 6 meses, vamos dizer assim. E assim, já mudou. Já tem movimento lá. A Vanessa mudou, as meninas sentiram a mãe diferente, que é importante isso também. É que é muito do ambiente também, né? Sim. Aqui a gente monta um ambiente onde todo mundo quer a mesma coisa, que passa a ser leve o que a gente está vivendo. Porque eu sei, eu vivo, eu já vivi, eu sei que tem muitos momentos que são desafiadores. Eu imagino que para você agora fechar o seu espaço, eu fechei o meu também. Eu fechei o meu espaço, o salão, quando eu falei assim, e agora? O que eu faço? Eu tenho várias formações, eu tenho curso, eu tenho produto e eu tenho salão. E eu não estou conseguindo dar a atenção que eu preciso para tudo. Qual que é o que menos importante de todos aqui? O salão. Naquele momento, o que atingia menos vidas era o salão. Então, para mim, sempre foi sobre quantas vidas, quantas pessoas. Então, era o que menos atingia. Eu falei, então é ele que a gente vai fechar. E depois que ele fechou, eu me arrependi, eu senti um vazio. Falei, por que eu não me dei mais? Por que eu não doei mais? E fechar aquilo ali te traz um vazio, te traz uma sensação de derrota. Só que a gente não sabe o que vem depois. Né? E aí veio a sede, e aí veio a Formaster com outro, porque até então a Formaster era uma formação de instrutores com 20 pessoas, então veio uma Formaster totalmente grandiosa, que não era mais sobre técnica, que passou a ser totalmente além das unhas. E aí que eu entendi, falei, opa, aquilo lá precisou acontecer. Então, assim, eu acredito que o que você está passando agora, com certeza, não é um dos melhores cenários que você já viveu, mas que agorinha você vai falar assim, que bom que isso aconteceu, porque se não tivesse acontecido isso, eu não estaria vivendo isso agora. Sim, e a gente sente por quê? Porque cada detalhe é da nossa conquista, né? A gente... Cada mesinha que a gente colocou, cada negocinho, cada luzinha que tem ali atrás, foi pensado, a gente montou, a gente desenhou, a gente escolheu. Isso, então acho que é mais por isso. O Ed me dizia, um amigo nosso, né? Ele dizia, Vânia, não sofra por isso, não se apegue às coisas materiais. Mas não era algo material, assim, não era esse sentimento. Não é o material, é o sentimento que a gente coloca naquilo ali, isso, naquele momento. Isso, porque assim, eu se precisar atender na mesa de casa, eu vou sentar e vou atender, sabe? Se eu precisar tirar essas grades daqui, todo esse negócio bonitinho aqui, a gente vai fazer o podcast normal aqui. Mas teve aquele sentimento de escolher, isso. Teve aquele sentimento de montar, teve aquele sentimento de viver aquilo ali. E isso não tem a ver com o material. Isso. Tem a ver com o que a gente realizou ali. E é normal sentir essa dor e não tem problema. É importante que a gente passe pelos momentos. Isso. De se sentir mesmo. Só não pode permanecer muito tempo por lá. Sim. Não, agora, meu Deus... Já foi. A gente até é um pouco arquiteta também, porque daí... E aí o engraçado é que eu fiz uma enquete com as minhas clientes, né? E tô dando os cursos dentro de casa. Como eu tenho 3 mesas, a gente forma os...
Na verdade, é um espaço, assim, eu falo dentro de casa, né? Mas é um espaço que não tem acesso à minha casa. Elas entram e estão ali, é uma sala, né? Quando você fala dentro de casa, a gente pensa que está todo mundo misturado. Na sala, não. É um ambiente que ficou fechado para isso, né? Mas aí muita gente dizia, e os cursos? Isso e aquilo. Não. As meninas vêm, a gente tá tudo organizado, tem cara de estúdio, né? E tanto que as meninas diziam, Vani, não gasta agora, só vai. E aí, quando elas chegaram para os primeiros atendimentos lá, elas disseram, a gente não esperava menos do que isso de você, sabe? Porque elas entram lá, elas dizem que ficou muito melhor do que estava antes. Tá bom. Mas aí eu entendi que não era o lugar. E eu demorei tanto tempo para entender que não era o lugar. Mas por isso que agora a gente vai mudar de novo e tá tudo certo. E eu digo que, falando de novo em Formaster, que a gente consegue fazer esses movimentos porque a gente tem esse conhecimento de vocês. Sabe? De que é possível, de que a gente chegou no nosso teto, de que a gente precisa subir mais, de que a gente consegue fazer isso, sabe? Não só a Formaster, né? Performance também, inclusive. A performance também para equipe, para loja, para tudo. Porque o primeiro passo é isso que eu até questionei ontem, né? Quais são os nossos passos? E eu confio muito no que vocês dizem. Então, assim, Vani, vai parar de atender, sabe? Aquilo que a gente vai falando é a confiança que a gente tem em vocês. Porque eu sei que, assim como as minhas alunas que fizeram o meu caminho conseguiram alcançar o objetivo delas, eu sei que se eu seguir o de vocês, eu vou alcançar o meu também. Vai dar certo. É sobre isso. Uau! Você tem uma história muito forte, muito rápida, tudo aconteceu muito rápido. Eu tenho certeza que, falei no começo e vou repetir, tem milhares de manicures hoje que gostariam de estar no lugar da Vanessa. Milhares de pessoas que gostariam de entregar o resultado que você entrega. Eu vejo que você se preocupa com a sua imagem pessoal, você se preocupa com o seu espaço, você se preocupa com seus clientes. Então, assim, o que eu tenho para te dizer você está no caminho perfeito. As coisas que vão acontecer ali no meio do processo vão ser para te fortalecer. E tá tudo bem. Viva os seus momentos, se fortaleça a cada dia, mas continua, porque o caminho que você está trilhando, ele é rápido e ele é muito bonito. E ele foi muito rápido. Tem pessoas que estão há 13 anos tentando fazer o que você fez. Há 20 anos tentando fazer o que você fez. Então, assim, valoriza sempre quem a Vanessa é, o que a Vanessa conquistou. Essa parte de família que você nunca deixou de lado. Então, assim, tem muita gente que está pulando etapas e você está fazendo tudo bonitinho. Então, valoriza isso, continua com a sua trajetória e me conta onde a Vanessa quer estar daqui 5 anos. Poderia ser nas Maldivas, né? Com as meninas. Que delícia! E sabe que não é difícil, viu? Não. Não. É prioridade, planejamento. Então, você sabe que eu não acho difícil mesmo? Não. Eu, assim... Não que a gente não tenha, né? Como que eu posso dizer? Não que seja fácil no sentido de que tudo é fácil e que nada tem valor. Não é isso. Não que o dinheiro tá ali sobrando na conta e a gente pode ir lá agora, largar tudo e ir. Não que tá fácil desse tanto. E que a gente não valorize por isso. Porque tem muita gente que é assim, né? Queria tanto comprar isso, quando compra, mas nem era tão legal. Nem era isso tudo. Mas o que eu penso da Vanessa daqui 5 anos? Mais tranquila na questão de atendimento de mesa. Né? Com muita gente ao meu lado, meninas, assim... Uma equipe bem grande. Ótimo. Porque, assim, de verdade, a transformação delas, sabe? Que eu me trabalho muito, porque às vezes eu digo... Sabe aquela pessoa que você vê, que tá ali trabalhando, que pode mais, que precisa arriscar como a gente fez, e que ela tá fechada naquela coisa cultural de que precisa ter os R$1.500 no fim do mês. Que hoje, bem trabalhadinho, a gente ganha por dia. Né? Então, assim... a Vanessa se vê assim, num espaço, com mais de um espaço, na verdade, porque é o que a gente já está conversando, já está projetando também,
com mais pessoas crescendo também, que não é... Eu falo para as meninas, ter as meninas no espaço não é para dar dinheiro para mim, é para que elas se mantenham e consigam ter um trabalho diferente, um trabalho que elas possam ter tempo para os filhos. A Jo, hoje, a gente organiza o horário dela como fica melhor para ela, e ela tem um bom rendimento também, né? Que é importante também para eles. E que eu consiga ter mais projetos que eu ainda não consigo enxergar, sabe? De assim, não é, vou ter o espaço e vou viver disso, vou atender minhas clientes. Não, eu quero crescer e continuar crescendo. Daqui 5 anos eu quero só estar com a cabeça mais tranquila para conseguir enxergar as oportunidades que tem no lado. Porque às vezes eu não vejo a Vanessa com esse potencial. Você quer mais braços de ecossistema. Você quer fazer outras coisas, não só isso. Vou te falar o que eu acredito. Eu acredito que essa forma sua de ensinar e querer que as pessoas estejam sempre aprendendo, é como se assim, se uma aluna sua vem, faz o curso, ela vai embora e ela não te pergunta mais, é como se você tivesse perdido ela, e quando você sabe que se você puxar ela para perto, você vai conseguir fazer ela crescer mais. Então, o que eu acredito é que você vai ter uma equipe muito grande. Por quê? Porque a equipe você consegue. Porque assim, quando você dá muito curso, as alunas vão embora e você vai para outros cursos e mais outros, e elas vão, e algumas vão te chamar e outras não. Mas quando tá aqui, é sua equipe, aí você vai poder sempre crescer eles ali dentro. Então, eu acredito que é muito forte para você ter uma equipe, porque você consegue estar ali o tempo todo desenvolvendo ela melhor. Eu acredito que vão ter muitas franquias de Vanessa por aí. Amém. A gente sonha, Mi, com isso. Eu acredito. Sabe? Porque, assim, a cidade que a gente mora, lá em Concórdia, ela é 80 mil habitantes. Mas eu sou de Ceará e eu tenho muitas clientes que são de Chapecó, que é ali pertinho. Que elas vêm pra fazer unha comigo porque elas se acostumaram, sabe? Tipo, do que a Vanessa entrega. E aí elas dizem, Vani, me indica alguém. Eu digo, gente... Por enquanto não, mas deixa comigo. Eu sabe? vou preparar um espaço aqui, e depois eu vou abrir uma franquia ali, depois eu vou abrir uma franquia ali, onde eu vou treinar essas pessoas. Tanto que a ideia de sair de casa agora é porque o dia que o estúdio tá pronto, a gente tem 2. Exatamente. Sabe? Então a gente prepara tudo isso para que eu preciso só ter mais tempo, hoje, para pensar. Porque a gente sabe que a rotina de sentar e atender... Tira muito do seu tempo. Tira muito do seu estratégico mas também. Nesse período que eu estou, é o que eu preciso para agora. Né? Você precisa fazer dinheiro para desenvolver os projetos que você tem. Executar os projetos que você tem. Quando os projetos estiverem prontos, você vai precisar de tempo para cuidar deles, para manter eles e para crescer eles ainda mais. Esse é o caminho. Não tem erro. Se você puder deixar uma mensagem para outras mulheres que estão presas na dúvida entre o medo e o sonho, o que você diria para elas hoje? Aquilo que eu fiz, de mudar, sabe? De não só da unha mudar a vida, daquilo que você sente, se é o teu coração. Se quando você deita para dormir e você acorda, você tá ainda pensando naquilo, vai porque a gente se prende muito ao medo do julgamento, do que as pessoas vão falar. E às vezes a gente deixa de viver a nossa vida por causa disso. Medo de arriscar, de não vai dar certo isso, e aí eu vou ter que voltar com o rabo entre as pernas. É o que a gente ouve muito das pessoas, né? Engraçado que a gente tem medo das pessoas que nem gostam da gente. Que não pagam os pessoas que a gente nem gosta também. A gente tá preocupado em agradar pessoas que a gente nem gosta. Pra quê? É cultura, né? E a gente... por isso que eu falo que lá no estúdio a gente não fala de fofoca. A gente fala disso, sabe? De incentivar e de crescer. Porque, vai dar bola. Tem muita gente que ama e que odeia a gente, né? E sempre vai ter. E se você focar no ódio, vai ser isso que você vai transmitir e vai ser isso que você vai atrair. Só que se eu tivesse ficado parada, hoje as minhas filhas não estariam numa escola particular. Eu trabalhava numa escola particular. E eu não podia pôr as minhas filhas lá, porque o que eu ganhava não dava, sabe? Então, assim... Trabalhava na escola particular e minhas filhas não podiam estar lá. Hoje eu trabalho com unha e minhas filhas estudam na escola particular. Na escola particular, nas aulas da aquarela, nas aulas de inglês. E assim, porque a gente
não é o arriscar. Vou meter a cara e vou ir. Cara, senta e pensa. Onde tu tá? Onde tu quer chegar? E o que tu precisa fazer pra isso? Não tem não dá certo pra quem acorda cedo, né, Mi? Não. Eu tenho um cliente fixo às 5:30 da manhã. Ivane, tu é louca escrava do trabalho. Não, a gente tem um propósito. Eu tenho uma prioridade, se você não tem, isso é problema seu. Isso, eu arrisquei com um propósito. E se não der certo no meio do caminho, começa de novo. Qual é o problema? A gente faz por nós, né, Mi? Ninguém percorreu o que a gente percorreu. Não. Ninguém sabe, por mais que a gente conte tudo que a gente passou, ninguém. E as pessoas dizem, Ivane, mas tu passou tudo isso. Passei. Sabe? A gente não tem que se prender naquilo que machucou a gente ou naquilo que ainda tá ali. Às vezes, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que tratar, a gente tem que seguir. E só vai. O vitimismo, aquilo que a gente diz, história de vida, todo mundo tem. Né? E assim, dificuldade todo mundo ninguém passa. mede a dor do outro. Ninguém se coloca no lugar. Eu me coloco no lugar do outro. Quando me deu essa paralisia no rosto, eu lembrei de uma amiga minha que sofreu um acidente e ela ficou com sequelas pro resto da vida. E eu senti muito quando ela teve essas sequelas, mas não foi nem perto depois de quando eu me vi naquele lugar. Então ninguém passa por nada e ninguém vai fazer nada pela gente a não ser nós. É verdade. Uau, forte isso. Por mais que você sofra pelo sofrimento de alguém, quando é com você é totalmente diferente. Nossa, eu assim, a primeira pessoa que eu lembrei foi ela, que meu olho não fechava e nada. Esse lado eu falava, mexia, ficava com a boca torta, porque esse não mexia, né? Mas tipo, o olho não abria. E aí eu pensei, ela, né, tinha ficado assim. E é realmente isso, sabe? A dor do outro não é. A dor do outro dói na gente um pouquinho. A nossa dói o tempo todo. Sim, sim. Você vê nessa posição. Então, é isso, eu acho, sabe? Disso mesmo, Mi. De acreditar que vai dar certo, de fazer dar certo. E se não der certo, não tem a opção de não dar certo. É aquilo que eu falo, não tenha plano B. Porque todo mundo que tem um plano B, deixa o plano A não dar certo. Quando você não tem plano B, o plano A é a única opção, aí vai dar certo. E eu acordo assim e eu penso todos os dias, eu sou responsável pelas minhas filhas. Quando eu vou transferir um curso, os dias que eu tava com o rosto paralisado, eu dei curso. Aí as meninas, Ivane, sim, porque tem que fazer o que tem que ser feito. Para ter o resultado que eu quero, eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer e ninguém vai ajudar-me. Ninguém vai dizer, Ivane, tua unha é muito boa, vou te dar R$50 a mais por ela. Não, tu tem que atender uma cliente a mais se tu quer ganhar mais. Sabe? Então é isso que eu acordo todos os dias e eu penso muito nisso. Nas responsabilidades que a gente tem e onde a gente quer chegar. Eu hoje... aquela frase, né? Quem vence se você vencer? Eu penso muito nela. Porque eu lembro da tua fala disso, Mi. De quantas pessoas e quantos colaboradores você tem. Quantas famílias você abençoa. E a gente tem que pensar nisso. Que seja uma. Que seja uma. Ela também tá ali e ela também precisa de você. Claro. E na verdade não é só uma, né? Nunca é só uma. Nunca é só uma. Nunca é só uma. Tem todas essas... Você abençoa a família de onde você compra o seu produto. Você abençoa a família de tudo, de tudo. Da água que você compra, do café que você compra para os seus clientes. Tudo você está abençoando alguém. Tudo. Tudo que você compra para atender sua cliente, você está abençoando alguém. Sim. Né? Então, tipo, não é uma família, são milhares. Sim. É isso, meu amor. Foi uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai inspirar muita gente, vai deixar muita gente mais forte. Eu adoro isso. Continue no seu caminho. A gente vai estar aqui sempre por vocês. É uma honra ter você com a gente. Foi uma delícia te receber aqui. Saiba que a gente gosta muito de vocês. O Felipe tem muita admiração por vocês, muito carinho também, assim como eu. E é muito gostoso ter vocês sempre aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade.
Foi incrível. É isso que a gente precisa, oportunidade. Um beijo. Beijo. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo.